irmãos, pode fazer o favor de sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que bom. Bom poder adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Graças a Deus. Aqui nós estamos sentindo um calor tremendo. Não sei se os irmãos aí estão sentindo calor, só estão a abanar assim por diversão. Graças a Deus. Crente é mesmo valente, né? Com calor ou com frio, reúne para adorar o Senhor, suporta as aflições. Mas eu estava dizendo ali ao nosso irmão Pedro, tesoureiro, que nós temos um desafio pela frente e quando Deus nos dá a vitória, quando Deus nos entregar a bênção, nós vamos fazer um projeto para refrigerar essa igreja e também aquecer no inverno. Agora não podemos, temos coisas com mais prioridade, mas vai chegar a hora em nome de Jesus. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em João capítulo 18, versículo 1 a 27. E vamos meditar na palavra do Senhor, neste texto tão maravilhoso. João, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 1 a 27. Enquanto os irmãos estão procurando, eu gostaria de fazer aqui um aviso, dar um aviso aos irmãos e fazer um convite. Nossa irmã Suzel e o Paulo Jorge entraram em contato comigo ainda hoje. Durante a semana falamos e hoje ela entrou em contato comigo novamente e pediu para mim transmitir à igreja um convite aos irmãos. Na próxima terça-feira, eles estarão completando 25 anos de casado, a bodas de prata. E a irmã Suzel pediu, como ela não pôde vir hoje, pediu para convidar os irmãos para que na próxima terça-feira estejam presentes no culto, porque nós vamos realizar um culto de ações de graça pelos 25 anos de casado deles. É uma bênção, pede também para orar, para Deus dar graça, o nosso irmão Paulo Jorge, para que a saúde dele esteja bem nesse dia, e nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor por essa grande data na vida dele. 25 anos, bodas de prata, é uma bênção. Né? Hoje, enquanto tantas pessoas não valorizam o casamento, não dão crédito ao casamento, até banalizam o casamento, nós podemos reunir com os nossos irmãos para agradecer a Deus pela vitória, pela bênção concedida, deles completarem 25 anos de casado. Então, terça-feira não é muito habitual para alguns irmãos estar na igreja às terças-feiras, porque tem alguns irmãos que só podem vir no domingo, outros só acreditam que culto é de domingo, mas isso não interessa agora. O importante é que os irmãos possam ter disponibilidade e façam um esforçozinho para nós estarmos aqui para alegrar juntamente com os irmãos. Porque é um convite que eles fazem e nós vamos, com todo o coração, estar aqui para, juntamente com eles, adorar o Senhor por 25 anos de casados. Amém? Você que está nos ouvindo pela internet é convidado também. Porque talvez você seja até membro da igreja e hoje não pôde vir ao culto, mas está a assistir pela internet. É também convidado dos nossos irmãos para estar presente na próxima terça-feira, 21 horas. Nosso culto de terça-feira vai ser um culto em ações de graça por essa data, que é uma bênção na vida dos nossos irmãos, e certamente nós também nos alegramos com eles. Amém? Então, João capítulo 18, versículo 1 a 27, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas,
que o traía estava com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os senhores e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém. A leitura hoje do nosso texto foi um pouco extensa, mas talvez para alguém que nos ouve através da internet, talvez até aqui mesmo dentro desta sala, pode ser que ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir ou de ler este texto, e que fala sobre dois atos de traição. Mas a história vai mostrar o amor de Deus por trás da atitude de traição e negação realizada aqui por duas pessoas. Primeiramente, Judas, e depois Pedro. Ambos apóstolos e discípulos de Jesus. Essa passagem, eu coloquei aqui um tema, e para poder fixar a nossa mente, coloquei assim: traição. E eu fui lá no dicionário e busquei lá o significado da palavra traição, e anotei que significa falta de lealdade, quebra de fidelidade e quebra de confiança. A traição é uma falta de fidelidade. E uma vez que também é quebra de confiança, uma vez que a pessoa comete uma traição, seja ela de que natureza for, é muito difícil restaurar a confiança na pessoa que trai. Em alguns casos, somente a graça de Deus pode restaurar a confiança em alguém que traiu alguém. E a traição, ela pode vir de várias formas, em vários meios. Pode ser traição de um amigo,
pode ser traição de um companheiro que tem um projeto de vida para uma realização, um negócio, pode ser uma traição entre marido e mulher, entre namorados, pode ser várias situações que podem levar a pessoa a trair. Ou seja, a traição é uma quebra de confiança, é uma deslealdade e até certo ponto é uma covardia que se faz com a outra pessoa, com quem tem um relacionamento, porque para haver uma traição tem que existir um conceito que implica confiança entre os elementos que estão envolvidos nesse relacionamento. No caso de Judas, e eu não vou falar sobre Judas, mas no caso de Judas, a traição dele, ao entregar Jesus às autoridades judaicas, ficou famosa, porque ele, além de trair o Senhor, ainda usou um método que foi o beijo para poder identificar Jesus. Então, a traição de Judas tornou até uma traição famosa, e até sinônimo de pessoas que depois você parece Judas, está me beijando, está me fazendo isso, parece Judas. Por quê? Porque Judas, ele, como Jesus, as pessoas não conheciam muito bem, estavam num horto, num jardim, e eles estavam lá, e certamente não havia muita facilidade para que eles, ao olhar Jesus no meio dos discípulos, pudesse compreender ou conhecê-lo. Então Judas, ao tratar da traição, ao vender Jesus, ao trair aquela confiança, a amizade de Jesus, o amor de Jesus por ele, a integridade que Jesus tinha por ele, traiu por 30 moedas de prata, e ele deu um sinal. Ele disse assim: eu vou lá e quando eu estiver lá com ele, eu vou beijá-lo, e vocês vão saber que aquele que eu beijar, vocês vão saber que este é o Messias, o Mestre, o tal Jesus que eu quero traí-lo. E porque o beijo supunha-se que era mesmo um relacionamento de amizade, de amigo, aquela integração entre pessoas amigas. Por isso que ele diz: eu vou beijá-lo, e então aquela pessoa que eu beijar, vocês vão saber que esse é Jesus. E aí prendei-o. Então, foi essa a razão da traição de Judas. Ele traiu o Senhor. Mas hoje eu vou deixar essa história de Judas e quero falar de Pedro, porque a história de Pedro, a negação de Pedro, que também foi um ato de traição, ela resulta num grande ensinamento do amor, de revelação do amor de Deus por nós. E eu falo para você que nos ouve através da internet, e é esse o meu objetivo, levar a você uma revelação da palavra de Deus, para que você possa compreender o amor que Deus tem por ti. Talvez você ouviu já ou hoje pela primeira vez, mas também pode ser que você tenha ouvido falar do amor de Deus e não compreende. E eu quero te mostrar hoje, pela palavra de Deus, como é este amor de Jesus por nós. Então, Pedro, ele também, aparentemente, no relacionamento dos discípulos de Jesus, parecia que Pedro tinha um relacionamento mais chegado com Jesus. Era uma pessoa que certamente estava mais à frente, ele era sempre aquele que falava pelos demais. Quando Jesus fazia alguma pergunta, ele logo se apresentava para poder falar, não esperava nem que os outros respondessem, respondia pelos outros. Parece que ele tinha mesmo um relacionamento de muita confiança, de fidelidade com Jesus, até aparentava esse relacionamento. Mas a sua história também vai proporcionar-nos uma grande lição, e revelando este amor de Jesus pelos seus discípulos e por um pecador. Então, hoje, nessa noite, o meu propósito é tentar demonstrar que Jesus te ama, que Jesus nos ama, mas especialmente Jesus ama aquele que ainda não o conhece, porque nós que já o servimos, nós que já o recebemos, já o aceitamos, sabemos desse amor de Deus, porque a transformação que ele realizou em nós, o perdão dos nossos pecados, a obra que Jesus realizou, a regeneração da nossa vida, a nossa mudança de coração, de mente, tudo isso faz-nos sentir esse amor de Deus. Nós o conhecemos, mas algumas pessoas não conhecem esse amor de Jesus. O relacionamento de Pedro envolvia o destaque que ele tinha entre os demais discípulos. Ele destacava entre os demais. E foi Pedro que recebeu a revelação divina de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, qual era o pensamento que as pessoas tinham a respeito dele,
E então os discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és o Elias, outro diz que tu és Moisés, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou aos discípulos. Está em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 19, esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, onde Pedro vai dar uma resposta que Jesus vem dizer que a revelação que Pedro tivera não foi por nenhum homem, nenhuma pessoa que havia revelado a ele, mas o próprio Deus revelou a Pedro quem era Jesus. E está em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 19, diz assim, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não foi a carne e nem o sangue, não foi nenhuma pessoa que te revelou que eu, disse Jesus, sou o Cristo, o Filho de Deus, mas o meu Pai te revelou. Então este Pedro, que nós estamos falando, o apóstolo Pedro, ele tinha um relacionamento aberto com Jesus. Jesus havia escolhido entre os seus discípulos 12, e Pedro era um deles, e Pedro então tomava a iniciativa de estar perto, era uma pessoa que até professava que estava disposto a dar a própria vida dele por Jesus. Mas um dia, este próprio Pedro, na sua forma de pensar, foi colocado à prova e ele falhou, ele traiu o Senhor. Pedro, ele afirmava a sua fidelidade até acima de todos os seus companheiros. Porque quando Jesus disse que eles iriam negá-lo, iriam fugir, iria abandoná-lo na hora da prisão, na hora mesmo que chegasse o tempo de Jesus, Pedro, ele tinha uma autossuficiência, e foi um dos grandes erros de Pedro, e é de qualquer pessoa que se julga autossuficiente. Há pessoas, por exemplo, que pensam que estão acima de todos e esquecem de que nós dependemos da graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não somos nada. E Pedro não compreendia isso até então. E quando Jesus começou a falar sobre a atitude dos discípulos que iriam afastar, iriam abandonar, iriam negá-lo, Pedro então julgou-se superior a todos. Pedro disse assim, olha, eles todos podem até abrir mão, todos podem virar as costas, todos podem fugir, mas eu não farei isso de forma alguma. Ou seja, os meus companheiros, eu até acredito que eles possam fugir, mas eu não. Ou seja, ele julgava que ele era tão espiritual, ou tão firme, tão forte, que julgava até superior às outras pessoas. Infelizmente, há muitas pessoas que consideram-se assim, consideram superiores aos outros. E isso é uma falha grande, e às vezes muitas pessoas já têm caído e tropeçado por causa dessa falha e desse comportamento de caráter. Por isso a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Ou seja, antes da pessoa cair, primeiro ela sobe, ela engrandece e ensoberbece. E por isso é muito perigoso a pessoa julgar-se superior às demais pessoas. Neste caso, está aqui em Marcos capítulo 14, versículo 29, tem um registro deste relato, um relato desse diálogo que Jesus fala a respeito da possibilidade de Pedro vir negá-lo, e Pedro então assume uma postura de que ele era totalmente suficiente e que jamais iria falhar diante de Deus. Então disse assim o versículo 29 de Marcos capítulo 14, e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Ou seja, todos podem falhar, mas eu nunca falharei. E me permita, o meu amado ouvinte, talvez você que me ouve agora e que ainda não aceitou Jesus, não conhece a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, talvez essa seja uma atitude que você tenha desenvolvido no longo da sua vida e continua como está, por causa dessa presunção de pensar que você não precisa de Deus.
pensar que você é autossuficiente. Talvez até você esteja escusando a necessidade, esse compromisso com Deus, baseado em algumas obras que talvez você tenha feito, talvez um propósito, uma condição, talvez a sua forma de agir, mas eu quero dizer a você que Pedro, embora ele estivesse bem perto de Jesus, não compreendia que ele dependia de Jesus, e ele precisaria de Jesus. E Jesus o alertou. Jesus diz: Pedro, você precisa ficar agarrado, você precisa estar perto, você precisa ter cuidado com a sua vida, porque você pode escandalizar. Essa noite, quando eu for preso, todos vão escandalizar. E Pedro diz: ei, peraí, Senhor. Eu não. Eles podem, mas eu nunca, jamais trairei, jamais falharei, jamais te deixarei. Eles podem escandalizar, mas eu jamais me escandalizarei. Eu não abro mão de ti. E talvez eu esteja a dizer também para pessoas que estão vivendo amarguradas, pessoas que estão vivendo numa aflição, pessoas que estão oprimidas, porque um dia talvez disseram isso. Talvez também tenha professado: eu nunca vou falhar, eu nunca vou errar, eu tenho medo, eu sou superior a todos, e hoje vive ou convive com esse sentimento de fracasso, de derrota, porque um dia falhou, e vive oprimido. Mas eu tenho uma mensagem, eu tenho uma boa notícia para você ainda hoje, porque isso também aconteceu com Pedro. Ele achava que era superior a tudo, ele achava que nunca poderia, ele achava que estava imune à falha, ao fracasso, porque não tinha uma visão correta da sua vida e principalmente da sua vida com Deus. Mas Jesus alertou-lhe. Jesus disse: olha, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus diz: você está dizendo que os seus companheiros aí, os 11, eles estão capazes de falhar e até de fugirem, mas que tu vai permanecer fiel e até a morte. Mas eu quero dizer a você que nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E quando Jesus falou aquilo com ele encheu novamente o seu peito daquela convicção que tinha, e com veemência, diz a palavra de Deus, ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Se eu tiver que morrer, eu estou disposto a morrer. Eu não vou negar nunca. Só que ele não sabia que a natureza humana sem Cristo, a natureza humana sem o Espírito Santo, está tendenciosamente inclinada ao fracasso. Porque é o Espírito de Deus agindo em nós e operando em nós que nos faz aptos ou capazes de suportar e de ser fiel. A fidelidade que nós devemos a Cristo Jesus passa pela ação do Espírito Santo em nós. E neste momento Pedro não compreendia, porque ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só foi dado a eles depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, reuniu com eles e soprou sobre ele e diz: recebei o Espírito Santo. E naquele momento eles receberam o Espírito Santo. Não estou falando do batismo com o Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo na qualidade de Espírito de Cristo, que veio habitar dentro deles e transformou a vida deles e regenerou a vida deles. Mas naquele momento eles eram homens naturais, que estavam ao lado de Jesus, mas eram homens naturais que não compreendiam que a luta espiritual com que eles iriam enfrentar dependeriam da graça de Deus na sua vida e do poder do Espírito Santo nas suas vidas, para que eles pudessem ser fiéis ao Senhor. Nessa noite, talvez você esteja cansado de falhar. Talvez você esteja até pensando que nenhuma pessoa tem capacidade de ser fiel a Deus, porque você tem falhado vezes após vezes. Mas eu quero dizer que nessa noite, se você abrir o seu coração,
se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, receberás o Espírito Santo na qualidade de Espírito de Cristo, e Ele habitará em vós, e vos fará de vós um templo do Senhor, e a sua vida será transformada. Receberás poder de Deus para ser fiel a Deus, para obedecer a palavra de Deus, para resistir à tentação. Uma coisa é o homem natural, sem o Espírito de Deus, tentar pelos seus próprios méritos conquistar a sua vida, a sua vitória. Outra coisa é alguém que aceita Jesus, que passa a ter o Espírito Santo habitando nele e transformando a sua vida e fazendo dela uma nova criatura, nascendo de novo e tendo o poder de Deus sobre a sua vida, para não estar mais debaixo do pecado, mas vivendo pela graça de Deus, resistindo ao pecado, vivendo uma vida de consagração e de adoração a Deus. O homem precisa de Jesus. Muitas pessoas que estão aí destruídas, tendo sua vida destruída, poderia ser diferente com elas se elas tomassem a decisão de buscar ajuda e buscar o consolo, buscar o conforto, o apoio em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para dar vitória à sua vida. Se você anda ou vive uma vida de fracasso, de derrotas, nessa noite, abra o teu coração para que Jesus possa mudar a sua vida, lhe fazer um vitorioso, um vencedor. Jesus quer transformar a sua vida. E diz que Pedro não sabia, não conhecia essa necessidade, porque ele não tinha ainda todo o entendimento. E ele então diz: não, se for necessário, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou virar as costas. Os meus irmãos, meus amigos podem falhar, mas eu nunca vou falhar. E Jesus diz: então, Pedro, vou dizer só uma coisa. Ainda essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro diz: não. Eu, se for preciso, vou morrer contigo. E o versículo termina dizendo que todos disseram a mesma coisa. Mesmo aqueles que Pedro julgou, que não eram capazes como ele, de dar a própria vida por Jesus, também disseram: nós também, de forma alguma, vamos negá-lo. Nós estamos dispostos a morrer também por causa dessa nossa amizade, por causa desse nosso relacionamento, por causa dessa integração que temos, por causa da fidelidade que nós temos a Ti. Nós sabemos, somos amigos, somos companheiros, sabemos que vieste para nos trazer salvação e transformar a nossa vida, e nós estamos dispostos a morrer por Ti, vamos morrer contigo. Se for preciso, todos nós vamos morrer contigo. Mas, conclusão dessa afirmação de Pedro. Pedro traiu a sua própria convicção. Bastou passar algumas horas, algum tempo, que Jesus já previa que iria acontecer, e o avisou. Mesmo assim, ele podia dizer assim: Senhor, me ajuda então, não me deixe falhar. Ele podia ter se humilhado, mas ele não compreendia ainda. Ele diz: não. Eu sou suficientemente forte e capaz para manter a minha integridade, a minha fidelidade. Eu posso, eu vou, eu quero, eu faço. Até parece algumas pessoas que nós ouvimos. Até parece algumas pessoas que nós conhecemos até. Vai falar com ele e diz: não, eu nada. Sem Jesus é nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas eles não compreendem ainda. E Pedro também não compreendia. Mas traiu as suas convicções. Pior ainda, ele negou a verdade da qual afirmar está disposto a dar até a própria vida por ela. Ele diz: não, Senhor, eu sei quem tu és. Ainda há pouco afirmei sobre a revelação que o Pai me deu, que Deus me deu, de que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e eu estou disposto a morrer por ti. Mas naquela hora, negou. Negou como? Chega lá uma senhora, porque eles foram lá onde Jesus foi levado, na casa do sumo sacerdote, para ser julgado. E como João, porque esse outro discípulo aqui é João, que escreve,
Então João era amigo do sumo sacerdote, era conhecido. E ele foi lá, entrou na sala do sumo sacerdote, onde Jesus foi para ser julgado. E quando ele estava lá, ele viu que Pedro não podia entrar por causa da portaria. Estava lá a irmã lá, a diaconisa, na porta do sumo sacerdote. Uma diaconisa. E ela era a porteira, diz a Bíblia. A porteira era a diaconisa lá do sumo sacerdote. E ela, quando Pedro vai entrar, diz, não, senhor, aqui só entra as pessoas que têm a credencial para entrar. Pedro podia dizer assim, não, mas entrou meu amigo. Ele entrou porque é amigo do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas João, sabendo que Pedro não passaria pela a fiscalização, João sai e vai lá e diz para a porteira, aquela senhora diz, olha, eu tenho aí um amigo, e é meu amigo, deixa ele entrar. E Pedro entrou. Pedro entrou, porque João era amigo lá do sumo sacerdote, diz o texto que nós lemos, e ele entrou. Enquanto estava lá, havia lá uns outros servos e funcionários lá do Sinédrio, e eles estavam lá, e como era uma noite fria, eles fizeram lá uma fogueira, um braseiro, e estavam lá a aquentar-se do frio. E Pedro também estava lá. Mas quando a senhora que foi permitir a entrada dele, olhou para ele e disse assim, olhou e aquela fisionomia parecia uma pessoa conhecida. Isso acontece conosco. Nós olhamos pessoas e não sabemos quem é, mas olhamos assim e diz, espera aí, eu conheço essa pessoa. E ficamos a puxar pela mente, para ver se nós lembramos quem é. E ela disse assim, peraí, mas você, olha, tu tens assim uma aparência, parece que eu te conheço, tu não é um dos discípulos dele? Olha, a primeira chance para Pedro provar que realmente ele estava disposto a dar a própria vida dele. A primeira chance que ele teve. E Jesus já sabia que ele ia falhar. Ouça, se você não tem a graça de Deus na sua vida, Jesus sabe que você vai falhar. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Nós precisamos da graça de Deus, senão falhamos. Sem a graça de Deus, estamos sujeitos a fracassos e derrotas. É por isso que você continua no seu estado de fracasso e derrota, porque você não tem Jesus a dominar a sua vida. E nessa noite, nós queremos que você abra o seu coração para receber a ajuda de Deus. E aquela mulher disse assim, espera aí, você parece, eu acho que tu és um deles. Acho que você é discípulo dele. E Pedro disse, não sou. Ela olhou assim e disse, eu parece que eu conheço, eu acho que eu já vi. Quando eu vi os discípulos de Jesus passar aqui na rua, parece que eu vi esse homem junto com ele. A fisionomia dele é assim, eu disse que foi quinta-feira passada, Pedro, você vai lembrar do que eu vou dizer agora. Quinta-feira passada, nós estávamos lá embaixo, na hora do evangelismo, e eu passei e vi uma senhora no meio da multidão assim, falei, a paz do Senhor, e ela não respondeu. E eu falei, a paz do Senhor, olhei para ela assim rapidinho, falei, a paz do Senhor, e ela não respondeu, mas eu falei, deve ser a irmã, não conheço todo mundo, mas sei que a fisionomia dela era conhecida. Falei, tentei puxar pela mente, quem é essa irmã? O nome dela. Eu conheço. Aí passou, e eu fui embora para casa e fiquei aquela imagem na mente. Depois lembrei quem é. É uma funcionária do banco. É uma funcionária do banco. E eu, como vi lá assim, de relance, sabia que conhecia, mas não sabia, na hora eu não fiquei sabendo quem era, mas puxei pela mente, fui puxando e lembrei quem é. E foi isso que aconteceu com essa senhora. Ela disse assim, peraí, eu já vi esse rosto. Eu já vi este homem. Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? E ela disse, já sei. Ele é um dos discípulos de Jesus. E quando ela disse, você é um deles, ele disse, não sou. Não, está enganada. Eu pareço com essa pessoa que você pensa que eu sou, mas eu não sou. E ela saiu e diz, olha, confundi certamente, porque se ele realmente
fosse um discípulo de Jesus, se fosse fiel, ia dizer assim, eu sou. Mas ele diz que não. Embora estava ela enganada, porque ali estava alguém que estava traindo o seu amigo, traindo a confiança, quebrando aquele relacionamento de confiança que havia entre ele e Jesus. No caso, muito pior, porque Jesus era o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador. E ele traiu. Passado mais um momento, diz que durante o julgamento de Jesus, apareceu lá outras pessoas e disseram assim, espera aí. Estava lá aquentando lá, Pedro continuava ali estava com muito frio, até frio espiritualmente também. Porque além do frio natural, estava ele frio espiritualmente, porque ele estava, certamente já estava, o seu coração já estava arrasado. Porque o fato dele ter traído, dele ter negado, não ter tido coragem naquele momento de assumir a sua posição diante de Deus, já estava perturbando a vida dele. Porque ele já estava sentindo o gosto do fracasso. Porque quando alguém erra, quando alguém falha, dá um gosto terrível de fracasso. Eu não sei se os irmãos já falharam. Porque quem já falhou sabe o que é o falhar. Nós temos uma vontade de fazer e não conseguimos, dá um gosto tão ruim de fracasso. E Pedro já estava começando a lidar com aquele fracasso. Mas ele não teve condições de assumir aquilo que ele professava fazer. Ele falhou. E quando a segunda vez estava ali o pessoal aquentando ali no fogo, e alguém disse assim, espera aí, um dos evangelistas diz assim, olha, você parece, porque até a tua fala, parece que você é um dos galileus, parece que você estava com ele, andava com Jesus, e ele diz, não conheço. E alguns evangelistas dizem que ele até espraguejava, dizendo, eu nunca conheço, nunca vi, não quero saber nada disso, nunca vi, você está confundindo. E ele disse, não, negou novamente, pela segunda vez. Talvez você que me ouve, talvez você já perdeu até as contas de quantas vezes você tem falhado, de quantas vezes você tem negado a este Deus que te ama, esse Deus que deu a vida por ti, esse Deus que revelou o seu amor ali na cruz do Calvário, ao verter o seu precioso sangue para te redimir, para fazer você uma nova criatura. Talvez você tenha lutado já, mas tenha fracassado vez por vez. Mas nessa noite, não fique tão triste com isso. Apoie aqui nos ombros de Pedro, porque ele falhou 2 vezes e não parou, porque a terceira vez veio logo a seguir. E diz que estava lá os parentes do tal rapaz, que era um servo lá do sumo sacerdote, que Pedro havia cortado a orelha dele com a espada, e que Jesus o repreendeu. Para que isso? Guarda a tua espada. Você acha que se eu quisesse, não ia pedir aqui a legião de anjos e viesse cá e não... Eu vim para isso. Eu vim para ser preso, para ser morto, crucificado e morto, em favor da humanidade, e eu vou beber deste cálice. Ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu a dou e tenho poder de dá-la e de tomá-la. E quando aquelas pessoas foram prender Jesus, Jesus disse, sou eu. E eles caíram todos por terra. Se Jesus quisesse, não seria preso, mas ele veio para dar a vida dele por mim e por ti. Ele veio para resgatar a nossa alma. Ninguém tinha poder sobre ele, ele voluntariamente deu a sua vida por nós. E Pedro sabia que Jesus estava ali por isso, mas mesmo assim, sem a graça de Deus na vida dele, sem o Espírito Santo na vida dele, ele teve a oportunidade de falhar pela terceira vez. Diz que quando o amigo lá dos parentes disseram assim, espera aí, olha, foste tu que cortaste a orelha lá do meu parente. Ah, você é um do discípulo dele. E ele diz, não conheço, não sei quem é, estão enganados. E naquele exato momento, o galo cantou. Diz a palavra de Deus que Jesus olhou para Pedro, naquele momento, e Pedro entristeceu muito. Pedro, naquele momento, estava arrasado, porque ele sabia que tinha falhado mais uma vez. Ele teve a primeira oportunidade e falhou.
Teve a segunda oportunidade de ser fiel e falhou. Teve a terceira oportunidade e continuou falhando. E naquele momento, lembrou Pedro do que Jesus já havia lhe dito antes, de que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes. E ele viu aquilo cumprir na vida dele e ficou amargamente triste com aquela situação. E diz que, daquele momento em diante, a Bíblia não fala mais do sentimento de Pedro, mas aquilo ficou ruminando a estrutura espiritual de Pedro. Ele certamente, toda hora que ele ouvia falar de Jesus, porque Jesus foi morto, foi crucificado e morto, ressuscitou, Jesus esteve com eles. E ao falar de Jesus, ao ver aquilo na mente dele, no coração dele, estava aquele sentimento constante de que ele havia fracassado, que ele era um falhado, que ele havia negado, que ele havia traído Jesus, que ele havia traído o Salvador, aquele a quem Deus havia revelado que era o Messias, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E ele continuou com aquele sofrimento. Mas nessa noite, muitas pessoas, eu sei, que ainda hoje convivem com esse sofrimento também, de um dia ter traído a Jesus, ser desleal, desonesto, quebrar aliança, quebrar relacionamentos, fidelidade, ser infiéis ou desleais nos seus compromissos. Mas nessa noite eu quero dizer que nós estamos diante de um Deus que perdoa, um Deus que liberta, um Deus que tira esse sentimento, um Deus que traz transformação, um Deus que muda a história das pessoas. E diz que passou o tempo, Jesus falou, eu não posso deixar sem tratar de Pedro, porque ele me traiu. Ele fez aquilo que nem ele mesmo acreditava que iria fazer, porque várias vezes eu aconselhei e eu alertei. E diz, Pedro, Satanás tem pedido para se andar contigo, mas eu tenho intercedido a meu Pai para que não permitisse. E Pedro, naquele orgulho, naquela vaidade, diz, não, eu posso. Mas agora estava ele arrasado. Talvez essa seja a condição de alguém que me ouve através da internet. E até se tiver aqui presente alguém que tenha colocado o seu coração, achando que podia fazer muitas coisas e hoje vive aí destruído por dentro. Então ninguém sabe, ninguém vê. Ninguém te entende, mas Jesus conhece o seu coração, conhece a sua vida e entende. Ele percebe o que vai na sua vida. Porque ele lembrou de Pedro. Ele diz, não, Pedro é meu amigo e eu vim por causa dele. E eu não vou abandoná-lo agora quando ele caiu. Ele caiu, mas eu vim para restaurá-lo e o meu papel é restaurar a vida. Jesus veio para restaurar vidas. Ele é o restaurador das vidas. E diz que ele foi ao encontro de Pedro. E diz a palavra de Deus que ele chegou, e quando Pedro estava lá numa noite, passado um tempo, Pedro estava tão triste, e diz, agora, olha, Jesus morreu, ressuscitou, mas agora eu trago esse sentimento dentro de mim de fracasso. Certamente ele olhava assim, porque aquilo saiu a notícia entre os companheiros dele, certamente os outros discípulos olhavam para ele, Pedro, não é o Pedro aqui não. Eu vou olhar para cá. Pedro, você me traiu, Pedro, né? Você traiu Jesus, os amigos, porque Jesus não pensava nisso. Ouça, uma boa notícia para você. Essa coisa de jogar em rosto, jogar na cara, ficar cobrando, é dos homens, porque Jesus não lança em rosto. Ele tem amor e compaixão e está querendo buscar as pessoas que estão arrependidas, sofridas, para restaurar as suas vidas. Porque Jesus foi em busca de Pedro. Porque um dia Pedro disse assim, eu vou pescar. Vou voltar a pescar. E ele foi pescar. Alguns estudantes da Bíblia dizem que Pedro e os seus discípulos estavam por causa da situação, naquele impasse da morte de Jesus, não sabiam o que fazer. Alguns entendem que eles estavam virando as costas para o chamado que Jesus havia feito do ministério e voltaram para os seus trabalhos, de onde eles tinham saído, eles eram pescadores e foram para lá. Outros já compreendem que não, era necessidade das famílias e eles como homens, chefes de família, precisavam de cuidar das famílias, agora não tinha mais, não sabia que direção iam tomar e eles voltaram para procurar o sustento da sua família e era o que eles sabiam fazer, eram pescadores.
Mas isso agora não interessa. O que interessa é que Jesus estava vendo a atitude, o comportamento dele, e sabia que havia ali homens, principalmente Pedro, que precisava ser tratado, porque ele estava sofrendo aquele gosto, aquele sentimento de derrota e fracasso por ter sido um traidor. E diz que Jesus vai lá e naquela noite os peixes sumiram, eles estavam voltando, mas quando Jesus estava na praia, acendeu lá um fogo, à portuguesa, grelhando um peixe e pão, e estavam lá a comer aquele peixe e pão, Jesus esperando que eles viessem. E quando eles chegaram, Jesus mandou que eles lançassem a rede, pescaram mais um peixe. Jesus diz: olha, traga aí um desses que vocês pegaram, traga aí para nós completarmos aqui o jantar. E João logo viu e disse assim: ei, é o Senhor. E Pedro se lançou na água. E quando chegou lá, Jesus: traga aí os peixes, vamos sentar aqui. Não falou nada. Se fosse eu ou você, nós que somos humanos e cobradores e que não temos misericórdia nem compaixão, uma falha qualquer, já estamos jogando no rosto das pessoas. Talvez você que me ouve agora através da internet tenha tido dificuldade de acreditar que Deus te ama por causa das cobranças das pessoas que vivem ao seu lado. Mas eu quero dizer que Deus te ama, independente da situação, do que fizeste ou de como vive hoje. Deus te ama. E Ele quer mudar a sua vida. E diz que quando chegou lá, Pedro não disse assim: Pedro, Jesus não disse assim para Pedro: Pedro, senta aí que agora você vai ouvir umas boas. Lembra, Pedro? Lembra que eu falei com você, mas você falhou, você me traiu, você me negou, você não teve coragem. Foi isso que Jesus fez? Nem tocou neste assunto. O maravilhoso de Deus é que Ele sabe que a pessoa que está falhada já tem uma carga pesada demais sobre ela e que ela precisa de ajuda para se levantar. Não é para pôr mais peso sobre ela. E nós, os humanos, temos a tendência de colocar as pessoas mais para baixo. Mas Deus quer levantar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus quer levantar, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer trazer vida às pessoas e vida em abundância. O pecador pode ter uma vida transformada. O pecador pode ter uma vida abundante, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Em João capítulo 21, versículo 15 e 17, relata esse momento em que Jesus vai de encontro a Pedro para curar Pedro. E diz a palavra de Deus que depois de terem jantado, não houve nenhum comentário a respeito do que acontecera lá uns dias atrás. Irmãos, não foi coisa pouca. A pessoa que estava ali dando a vida por ele, que fez tudo por ele, na hora, na frente dele, que uma criada pergunta assim: você é um amigo dele? Não conheço, não sou. Outras pessoas perguntam: não sou, negou, não quis saber disso. Eu não vou dar minha vida por ele. E eu falei que dava, mas não quero saber nada disso. Negou. Era para que Jesus, se fosse Jesus fosse humano, somente humano, Jesus era para dizer assim: eu não quero nem ouvir falar desse tal de Pedro. Olha, deixa ele para lá viver a vida dele. Eu o perdoo, mas não quero saber dele aqui perto de mim. Não é assim que os homens fazem? Eu perdoo, mas não quero mais saber nada dele. Olha, não quero nem ver mais. Mas Jesus não faz isso. Jesus vai em busca da pessoa, porque Jesus sabe que ela precisa de transformação. Ela precisa de cura, ela precisa de saúde, ela precisa de ser renovada, ela precisa de ser restaurada. E Jesus, depois de jantar, comeram, todo mundo calado. Ninguém falava nada. Porque sabia o que tinha acontecido, só não sabia o que iria acontecer. Talvez Pedro, naquele momento, precisava de mais uma lição. Talvez Pedro estava ali esperando a hora. Agora é a hora do Senhor me dar uma tarefa, porque eu falei com ele. Ele estava esperando, certamente nem olhava para o Senhor. Certamente estava ali já preparado para o mal e pior. Só que Jesus, olha só o que diz o texto. Capítulo 21 de João, versículo 15 a 17. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, deve ter tremido. Agora que ele vai falar. Agora que ele vai me... Agora não escapo. Mas Jesus disse assim: Pedro,
filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Para aí um pouquinho. Alguns estudantes pensam ou debatem a ideia de que quando Jesus disse assim, Pedro, ama-me mais do que estes, alguns pensam que Jesus estava referindo aos peixes. Porque ele tinha saído para pescar, voltado para pescar, e alguns pensam assim, não, Pedro estava virando as costas do ministério, voltou para pescar, e Jesus, ele tinha que estar lá, mas ouça. E outros pensam assim, não, porque Pedro tinha dito que todos os discípulos podiam negar, e ele não negaria, Jesus diz, você ama-me mais do que esses outros? Ninguém sabe explicar quem Jesus diz, mas Pedro entendeu. É isso que importa. Porque quando Jesus pergunta a Pedro, não interessa se Jesus estava perguntando se Pedro amava mais aos peixes ou aos discípulos, seus amigos, do que a ele. Mas porque Pedro entendeu a pergunta e disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse assim, se fosse o homem, diria assim, você me ama? Então por que você foi me trair? Seu desonesto, seu desleal. Não, Jesus diz, então você vai fazer o seguinte, se você me ama, não esqueça do que eu te chamei, vá apacentar os meus cordeirinhos. Eu te chamei para o ministério, te chamei para servir, te chamei para você, esquece o que passou. Esquece o que passou, eu quero que você comece uma novidade de vida. Então apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Pedro negou. Primeira vez, Jesus perguntou, você me ama, Pedro? Pedro disse, sim, eu amo. Então vai apacentar os meus cordeirinhos. Segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes. Disse Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Fazendo lembrá-lo, fazendo que a mente dele voltasse e disse assim, o meu amor por você é independente dos seus fracassos. Eu vos amo independente das vossas falhas. O amor que eu tenho por vós é independente de qualquer circunstância. É um amor incondicional. Vocês não têm como fazer eu amar mais ou menos. Nós não temos condições de fazer Jesus nos amar mais ou menos. Deus nos ama, Jesus nos ama, independente das nossas ações. Ele não aprova determinadas falhas nossas e erros de comportamento, mas Ele nos ama. Ele não nos ama porque nós somos bons. Ele nos ama porque Ele nos ama. O amor de Jesus é incondicional. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez. Eu não sei aonde Pedro já estava com o seu coração, com a sua mente, eu não sei. Eu sei que aquilo estava como se Jesus estivesse passando uma lixa, uma esponja no seu coração, na sua alma, para purificar, para limpar aquela situação. E diz que, pela terceira vez, diz, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Agora Pedro já não era mais aquela pessoa arrogante, soberba, presunçosa. Ele disse, Senhor, o que eu posso dizer? Tu sabes tudo, até disse-me antes que eu iria falhar. Mas o Senhor sabe que eu te amo, mas eu agora compreendo que eu amar, eu amo, mas sou falho, sou fraco. Estou sujeito a falhar. E Jesus, naquela hora, disse assim, então apacenta as minhas ovelhas. Esquece. Deixa o que passou. Você agora tomou uma lição. Vai para frente. Vai servir. Ouça, meu amado ouvinte, irmãos, ouça você que está conosco aqui nessa noite ou através da internet. Nessa noite, a lição de amor que Deus nos dá é que os seus fracassos, as suas falhas, os seus pecados, os seus problemas, não interferem no amor de Deus para contigo. Deus te ama e quer mudar a sua vida. Uma coisa é você ter falhado e permanecer no falhado, mas outra coisa é você abrir o seu coração, reconhecer que você falhou e vir a Jesus para que Ele possa mudar a sua vida. Ele tem perdão para a sua vida.
Ele quer transformar a sua vida. Se tens falhado, se tens fracassado e não tem conseguido ser fiel a Deus, nessa noite Jesus quer te ajudar, quer perdoar os seus pecados, quer transformar a sua vida, quer capacitá-lo para viver uma vida de integridade com Ele, quer lhe dar o seu Espírito. E o Espírito Santo só tem aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo na qualidade de Espírito de Cristo, o qual clama, Abba, Pai. Jesus, nessa noite, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor.